acho que sem mais delongas, né, pessoal? Acho que a gente já pode seguir para o nosso ritual mensal aqui para falar do price action do mês de setembro, que dessa vez foi quebrando um pouco aí do drama de agosto, né, onde a gente teve uma pequena correção. A gente teve uma retomada aí no mês de setembro. Cripto continua com um price action bastante saudável no ano, né? Mas a gente teve também aí na virada de setembro para outubro já novos eventos, né? Tudo sempre muito dinâmico aqui nessa classe, então, né, o nosso time também está aqui para falar um pouco sobre isso, mas o grande destaque aí, a tão aguardada queda na taxa de juros nos Estados Unidos e como é que isso aí apoia ou vai contra o nosso otimismo daqui para frente. Acho que é um pouco isso que a gente vai trazer para vocês hoje. João, acho que pode pegar aí o bastão, cara, e falar um pouco aí do que aconteceu nesse mês de setembro, que foi bem, bem interessante. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, como o Renato já adiantou, né, a gente teve novamente aí cripto voltando, né, ao, ao, ao campo positivo, né? E, e os outros ativos de risco também apresentaram um bom desempenho no mês, né? Esse quadro geral aí, agora a gente destacando Solana, a gente né, agora também tem ETF Single Asset de Solana aqui no Brasil, né? Foi um bom desempenho aí de alta de 14%. O NCI ficou um pouquinho abaixo do Bitcoin, né? Com 7,9 contra 7,7. O Ethereum já ficou mais defasado com 3,9%, ainda assim acima aí dos índices de ações, né? Com 2,5 e 2 o price return aí do Nasdaq 100 e do S&P 500. Tá? O Brasil, enfim, a gente comenta mais por uma peculiaridade, mas não tem muita relação com o mercado cripto. Né? Podemos ir para o próximo slide. E aí, quando a gente vai olhar mais, uma visão mais aberta, né? A gente tem Sol e Bitcoin performando muito bem no ano, né? 50% mais ou menos. Iniciar um pouquinho defasado, principalmente por conta do Ethereum, que está bem defasado, com 13% de alta só. Né? O Ethereum está passando por um período, digamos ali, uma certa crise existencial, assim, né? Enfim. Bitcoin está outperformando, Solana está outperformando. Então, dentro ali das duas blue chips de cripto, ele está para trás, e dentro da tese de smart contract também ele está sendo ameaçado ali pelo Solana, né, que é a segunda maior, né? E fora isso, a gente tem um destaque grande aí para os metais, né? Prata e ouro, quase 30% para cima e 20% para cima para o S&P e para o Nasdaq 100. Então, tá um ano ainda bem positivo. Os três primeiros trimestres do ano foram bem positivos para ativos de risco em geral, né? Agora a gente pode passar, por favor, para o próximo. Agora eu vou explicar um pouquinho mais aqui como é que foi a dinâmica desse mês, né? Que o mês começou indo um pouquinho negativo ali, tanto para cripto quanto para os ativos de risco, né? A gente teve uma criação de empregos aí no início do mês abaixo do que era esperado, positiva nos Estados Unidos, mas abaixo do esperado. O mercado ainda bastante dividido sobre o que esperar da reunião do FONC, né, que terminaria no dia 18, né, foi no dia 17 e 18. Mas aí, a partir da segunda semana, a gente começou a ter uma consolidação ali da visão, né, de que teria um corte de 0,5% nos juros, tá? Como de fato aconteceu no dia 18, e isso foi muito positivo para o mercado de cripto, e principalmente para as altcoins. A gente viu algumas altcoins com performances nada menos que espetaculares, tá? E essa tendência de alta, no último dia do mês, enfim, notícia lá do Japão, mais uma vez, como foi no início do mês passado, final desse mês, o Japão também deu uma sacudida de leve nos mercados, mas ainda assim, nossos índices fecharam com resultados muito bons, né? O melhor de todos entre os índices foi o índice de
cultura digital e metaverso, né, que é o do Meta 11, ele subiu 21%, e teve dois grandes destaques, foram o Immutable X e o Superverse, que são dois tokens relacionados a gaming, né, no segmento de games. Tá? O Web3 veio em segundo lugar, em 15,7%, e aí o grande destaque foi o SUI, que é um token é, também, enfim, uma plataforma de smart contract que subiu 125% no mês. Ele já vem numa sequência muito boa, ele tem ganhado bastante espaço, tá com market cap já comparável aí a Polygon, por exemplo. Então, ele tem crescido bastante. DeFi também foi bem, o Uniswap foi bem, e o NCI ele ficou um pouquinho para trás, né, do Bitcoin por conta da performance do Ethereum, particularmente, mas, como eu falei, né, está nessa crise existencial aí, mas os outros ativos foram super bem. Dos 10 constituintes que há no NCI, o Bitcoin foi só o sétimo melhor. Então, você teve vários outros ativos performando o Bitcoin. Tá? E o ramo ele ficou para trás também, o principal driver para esse atraso do ramo em relação ao resto foi a principal posição que ele tem, foi o Tron, que teve uma ligeira queda. Tá? O Tron que vinha performando muito bem nos últimos meses. É interessante que ele é um ativo que tem uma correlação mais baixa, é uma rede que tem bastante movimentação de stablecoin, então ele tem um comportamento bem descolado, eu diria, do padrão, né, dos demais criptoativos. Nesse mês ele não entregou bem, o ramo acabou ficando um pouquinho para trás, mas quando a gente olha no trimestre, tá? O trimestre que acabou agora, o índice de momentum, né, o Hashdex Winter Crypto Momentum Index, ele foi bem melhor do que o NCI. O NCI caiu 4% e o índice de referência do ramo subiu 6%. Tá? Então, isso já mostra que algumas altcoins bem selecionadas aí já estão entregando resultado, né? Foi uma coisa que a gente não viu ao longo do ano, pelo menos ao longo da primeira metade do ano, né? As altcoins sofreram muito mais do que os Bitcoin, Ethereum, Solana, enfim, falando as menores, né? Obviamente. E agora a gente está vendo já alguns ativos se destacando, né? E eu acho que isso se mostrou ainda mais, esse movimento se mostrou ainda mais forte depois que materializou o corte de 0,5% nos juros, né? Então, a gente acredita que esse cenário ele de corte de juros ele tende a ser positivo para a cripto em geral, mas ainda mais positivo para algumas criptos de menor capitalização de mercado, especialmente estava com preço já bem defasado, né? Tanto por 2022, quando teve a grande queda, quanto por terem ficado para trás, né, nesses 3 semestres de recuperação que a gente teve, né? O primeiro, o segundo de 23 e o primeiro de 24. Então, isso pode ser, de fato, uma tendência que vai acontecer aí com o avanço desse ciclo de corte de juros, né? E aí, obviamente, a gente está fazendo o call quase que na bucha da virada do mês, né? Dia 2 hoje, mas a gente não tem como deixar de mencionar os acontecimentos aí de ontem, né? Que deram mais uma sacudida aí no mercado, não só de cripto, né? O VIX estava em 17, foi para 20, né? A gente teve ali, quando você olha o gráfico intraday, né? Você teve um impacto bem significativo nos índices de ações também, e, e, e a gente teve cripto respondendo, né, à questão da escalada, né, do conflito lá no Oriente Médio. Obviamente, a gente entende que nesses momentos em que os investidores percebem uma maior incerteza a respeito, né, do cenário, né, eles tendem a tomar posições mais conservadoras, e quanto maior o nível de risco dos ativos, mais eles tendem a sofrer nesse cenário, né? Mas
a gente não vê nenhuma conexão direta, pelo menos, entre, entre essa situação geopolítica, né, no Oriente Médio e as principais teses de investimento, tanto de Bitcoin quanto dos outros criptoativos, de tal maneira que, assim, nossa visão é que, obviamente, se isso escala para uma terceira guerra mundial, enfim, né, que não é um cenário absolutamente descartado, né, mas que não seja o cenário mais provável, mas, assim, nos cenários mais prováveis, a gente vê um impacto bem limitado dessa questão do conflito do Oriente Médio, nos fundamentos, né, que trazem valor para a cripto e para o Bitcoin em particular. Do meu lado é isso. Passo a bola aí para o Pedro. Boa, João. Lapenta, conta um pouco aí pra gente das novidades. Vamos lá. Eu não sei se eu pego Faz esse daqui, Lapita, e você, faz já você, passo para Lucas. Pode vocês. fazer. Tá bom. Eu- É só dando continuidade, desculpa, eu acabei me desconectando aqui um pouquinho, mas acho que já estou de volta. Vocês conseguem ver minha tela ainda, né? Só para eu conferir. Perfeito. Beleza. A gente terminou setembro ainda nessa tendência de longo prazo que a gente vem acompanhando já há mais de um ano aqui com vocês. A gente acredita que o ciclo continua até aqui indo conforme o passado tem mostrado para a gente, esse crescimento de valor de mercado, principalmente dos dois principais criptoativos aqui, Bitcoin e Ether, que são líderes aí dentro de valor de mercado e também já estão há muito mais tempo em comparação com outros ativos dentro da classe. E a gente está nesse momento aqui entre essa curva verde e amarelinha, lembrando sempre que a amarela para a gente seria uma espécie de valor justo de longo prazo, então a gente continua abaixo dela nesse momento, assim como estávamos nos outros dois ciclos, ali em 2020 e 2016, né? São anos de halving também, dois halvings para trás. E até aqui, pelo menos, parece que a gente continua respeitando essa linha de tendência de longo prazo. Lembrando sempre que isso é um gráfico em log, né? Então, cada intervalo desse aqui na escala vertical é um fator 10. E a gente tem visto a classe de ativo crescendo com essas amplitudes bastante relevantes nos últimos 15 anos. Um ponto importante também é que agora em setembro a gente completou, no dia 20 de setembro, 5 meses após o halving, então a gente está chegando naquela janela que, para quem estava aqui em meados de abril e assistiu o nosso seminário aqui, o nosso webinar sobre o halving, provavelmente se lembra ali que a gente mostrou que, historicamente, pelo menos, a gente viu o Bitcoin começando a ter uma aceleração de preços é, cerca de 6 meses, né? A partir de 6 meses depois do evento de halving. Isso vai acontecer mais ou menos ali na segunda metade desse mês de outubro, então no dia 20, a gente vai completar 6 meses exatos. E também para quem já teve aqui em webinars antigos, a época que antes mesmo de cruzar esse momento do quarto halving, a gente via o price action do Bitcoin ali ligeiramente do ponto de vista de tempo ali à frente dos ciclos anteriores, e nesse momento a gente está chegando cada vez mais perto, depois de aproximadamente 6 meses aí de consolidação de preço. E se a história de fato continua rimando, a gente poderia esperar que talvez aí para o final desse mês a gente comece a mais uma vez ter uma performance positiva, possivelmente com o Bitcoin chegando aí novamente ao seu all-time high, tirando obviamente os fatores imponderáveis aí, como o exemplo que o João já citou, né, conflito no Oriente Médio, alguma escalada mais relevante que pode impactar ativos de risco como um todo, e cripto em particular. Um outro ponto que a gente tem mostrado aqui para vocês, além daquele gráfico e dos ciclos de halving, é uma observação que o nosso CIO, Samir Kerbaj, desde o início do ano passado tem feito, né? Que cripto, pelo menos nos últimos ciclos, tem se comportado nessas janelas de tempo em que a gente tem uma fase de alta bastante relevante, que aqui estão ilustradas nessas fases de alta pelos retângulos verdes, com uma correção bastante intensa também nesses momentos que estão ilustrados aqui como o retângulo vermelho, e depois cerca de 22, 23 meses de recuperação que estão nesses retângulos azuis, e é justamente por isso que o título dessa apresentação do call de hoje é justamente essa ideia de que possivelmente a gente está chegando no fim, se os ciclos continuam rimando, dessa fase de recuperação atual, o que significaria de fato que, se a história continua rimando, a gente poderia esperar aí no próximo, nesse trimestre aí para o ano de 2025,
um período de descoberta de preços acima do all-time high para o Bitcoin, ali no patamar aproximadamente dos $70 mil. Cada ciclo tem as suas próprias particularidades, né? Mas até aqui, pelo menos, esse momento de correção mais acentuada que foi 2022 e esse momento de recuperação que a gente tem visto desde 2023, ele parece estar acontecendo de uma forma muito similar ao que aconteceu nos ciclos anteriores. E até internamente aqui a gente sempre fala, né, que assim como foi no gráfico ali do halving, em março desse ano o Bitcoin bateu, em termos de preço, um novo all-time high, mas ele não conseguiu fazer esse rompimento do all-time high anterior ali de 2021 para chegar em novos patamares em torno de 80, 90 mil dólares e coisa do tipo, de uma forma que parece que a gente precisou de fato desses 6, 7 meses aí de consolidação para criar uma fundação possivelmente mais sólida para que esse ciclo possa entregar, né, se a história continua rimando, essa performance positiva acima do all-time high anterior. Até aqui isso tem acontecido, vamos ver se a história ela continua se repetindo, ou pelo menos dentro das suas particularidades, rimando ao longo do tempo. E eu acho que um dos pontos, né, que vale sempre a gente revisitar e a gente traz aqui para vocês é justamente o fato da adoção institucional em 2024 ela está continuando, e uma métrica, ou pelo menos 2 gráficos que a gente sempre gosta de mostrar para vocês. Do lado esquerdo, eu tenho aqui o influxo líquido, né, de bitcoins nos ETFs de Bitcoin Spot nos Estados Unidos. E como vocês podem ver, a gente já mostrou esse gráfico algumas vezes, apesar da gente não estar com uma aceleração tão intensa quanto no primeiro trimestre do ano, de março para cá a gente continua ainda nessa tendência de alta, com algumas correções, altos e baixos, mas a essa altura do campeonato, depois de cerca de 39 semanas, a gente vê os ETFs de Bitcoin já acumulando mais de 320 mil Bitcoins desde do lançamento ali no dia 10 de janeiro desse ano. E eles, como um todo, né, hoje em dia tem um total de cerca de 950 mil Bitcoins, o que daria quase 5% de todos os Bitcoins que estão em circulação. É um número bastante elevado. Eu sempre me esqueço dessa fração aqui, mas eu acho que esse número para o ouro em particular não seja tão relevante, face ao market cap, mas para o Bitcoin, eu acho que isso ilustra bem como que a adoção institucional dos ETFs e as ondas de adoção, na verdade, desses ETFs, que a gente até vai citar um pouco mais para frente na apresentação, ela continua e, na verdade, o preço ainda não refletiu isso, mas, pelo menos do ponto de vista de fundamentos, a gente continua otimista que essa nova porta de entrada, né, para os investidores, principalmente nos Estados Unidos, ela tem mostrado um fundamento bastante positivo de adoção, principalmente do Bitcoin. Tema aí que eu acho que é o tema que mais gerou aí movimento, né, e noticiário aí no mês, que é essa parte de estímulo monetário, corte de juros do Fed, principalmente, né? O corte foi acima do que você esperava, Lapenta? Pois é, esse é um tema super interessante. A gente até fez o convite para o call na semana passada, antes do anúncio, por exemplo, do pacote de estímulos na China, né? Então, coincidente ou não com o fim desse ciclo de recuperação, aquelas coisas meio doidas de cripto, né? Que o Lucas acabou de mostrar, né? Esse período todo aí de recuperação, bem no finzinho, a gente está vendo aí um pivô aí, né? Uma mudança importante aí na questão de política monetária nas principais economias do mundo e principalmente da liquidez, né? E aí a gente vê o Fed na semana passada, 2 semanas atrás, na verdade, desculpa, cortando 50, eu acho que foi um movimento, foi considerado agressivo, mas ele deu esse primeiro movimento e anunciou cortes graduais mais para frente, mas o mercado já foi lá e saiu precificando o Fed Funds para quase 3% no final de 2026. Né? Um ponto importante aqui é que assim, é topo de ciclo, né, de juros nos Estados Unidos. Então, é de se esperar que tenham cortes sequenciais daqui para frente, né, para trazer de volta talvez essa taxa de juros para níveis mais neutros e não tão restritivos, né? Então, isso daí é um tema super importante, né? A maior economia do mundo, e a gente viu os mercados reagindo positivamente para todos os ativos de risco, e cripto, com seu beta maior, reagiu muito bem, como a gente já mostrou aí. Mas assim, juntou, né? E de novo com essas coincidências, fim desse ciclo aí de recuperação do Bitcoin, como o Lucas colocou,
juntou agora também a China, a segunda maior economia do mundo, com um pacote, eu até brinquei aqui, que o pacote de estímulos bazuca, né? E que fez andar até mais os ativos, né, de risco, e Bitcoin não foi diferente, cripto não foi diferente. Acho que parte dessa alta, se você for ver como o João colocou no gráfico lá mensal, reage mais para a segunda metade do mês, né, no terceira e quarta semanas, que são exatamente pós-Fed, pós-China, né? Então, pós-Fed, primeira semana, uma reação maior nas blue chips, e já na segunda, com esse movimento, com esse pacote de estímulos bazuca na China, você começa a ver as altcoins performando bem, né? E lembrando que a gente vem batendo nessa tecla faz um tempo, né? Essas altcoins, elas obviamente são projetos de risco maior, obviamente um retorno esperado deveria ser maior, e elas estão com uma base muito depreciada, né? Depois de quedas assim muito fortes, né? E o ano não foi um ano ainda de altcoins até agora, pelo contrário, foi um ano de blue chips, por exemplo, como o Bitcoin, que andando super bem, né? Ethereum andando menos, mas mesmo assim subindo, mas um desempenho muito bom de Solana, que é considerada, não seria blue chip ainda, mas eu acho que ela é de large cap, né? Então assim, esse movimento aí foi bastante interessante, porque junta essas duas forças aí no fim do ciclo dessa de recuperação do Bitcoin, né? Então, a gente está super atento para as consequências desses movimentos. Isso aí é esperado que continue acontecendo, né? Esse pacote de estímulos na China foi um pacote de muito agressivo, coisa que não se via desde a época do Covid, né? E a gente viu o que acontece no Covid, quando esses estímulos vêm. Então, o Bitcoin é muito reativo a isso, a gente espera que isso aconteça. E eu ainda junto dessas coincidências aí, esse nível de tensão maior entre Israel e Irã, coincidente ou não, assim, principalmente para a tese do Bitcoin, por ser um ativo neutro, né, descentralizado, que não é de emissão de nenhum país, não é controlado por ninguém, as suas características, né, com quantidade limitada, esse papo todo que a gente vem falando, isso deveria. E agora, com o canal de compra aberta dos ETFs, eu acho que isso daí deveria ser refletido em algum momento aí, né, pelos investidores. Normalmente, no primeiro momento, você tem essa busca por liquidez, ativos líquidos acabam sendo vendidos para fazer frente a resgates e afins, mas eu acho ou para diminuição de risco. Mas, assim, essa coincidência aí de topo de ciclo nos Estados Unidos, né? E eu até coloco isso no próximo slide, Nathan, por favor. Até pulei aqui um ponto, mas dá para concluir, eu volto isso aqui depois. Bota o próximo slide, Nathan. Esse timing, né? Esse timing que eu comentei entre esse ciclo de recuperação do Bitcoin, que está indo pelo terceiro ciclo muito parecido, né? Na verdade, medido em meses, cravando na mosca, junto com esse topo de ciclo de taxa de juros nos Estados Unidos e com esse início de corte agressivo, mais esse movimento de China, que foi muito, muito, muito forte, é um ambiente que deveria ser favorável para ativos de risco. Obviamente que tem aí a água no chope, aí, talvez, dessa crise aí entre Israel e Irã, e vamos ver como é que isso, né, se desenvolve nos próximos dias e semanas. Mas, assim, na ausência disso, provavelmente nós estamos num ambiente muito favorável para ativos de risco. E aí, por último, até, Renato, voltar antes, acho que faria sentido eu ter colocado depois esse slide, mas um ponto que a gente gosta de ressaltar com frequência, né, que cripto é muito dependente da adoção, né? E a adoção é medida em algumas maneiras, e o ambiente regulatório é um deles, né? E o político também. Então, a gente viu agora no mês de setembro a SEC, né, a CVM americana, aprovando a listagem de opções para os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. Isso era um instrumento que estava faltando. Isso deve trazer mais gente interessada em negociar o ativo, né? O Bank of New York Mellon, um dos maiores custodiantes do mundo, também foi aprovado para oferecer custódia de Bitcoin e Ethereum, num sinal ainda, um sinal muito forte também de adoção e de demanda, né? Então, esses dois eventos, do ponto de vista regulatório, são bem importantes para a gente destacar. E dentro da própria corrida eleitoral americana, né, que embora traga incerteza para todos os mercados,
os dois candidatos estão migrando para ter um posicionamento favorável, né? Então, o Donald Trump já vinha, a gente falou isso na última, já super vocal, ele se apresentou na Bitcoin Conference, veio falando bastante de direito à custódia, de desenvolver a indústria de blockchain nos Estados Unidos. Espera aí que está com uma tela aí na frente. Mas a Kamala não tinha se posicionado, né? Então, ela fez um comentário sutil, né? Mas ela destacou a importância de que a indústria de cripto seja desenvolvida dentro dos Estados Unidos e os Estados Unidos continue sempre na vanguarda da tecnologia e das finanças, né? E do lado do Donald Trump, ele lançou uma plataforma de finanças descentralizadas para investidores qualificados nos Estados Unidos, mas mais um sinal de que independente do lado que está indo a corrida, do lado político da corrida, os dois estão caminhando para ser pró-cripto. Isso é muito importante para a adoção, e tudo isso se materializando agora dentro desse ciclo final de recuperação, e aí a gente espera que entre numa fase aí mais forte de demanda e de preços para a classe como um todo. Então, do meu lado, é isso, Renatão. E agora o Lucas vai contar um pouquinho nossa experiência. Eu e ele tivemos em Singapura na semana passada. E super interessante. Fomos na Token 2049, que é a maior conferência de cripto do mundo. E fomos também participar de uma conferência específica da Solana. E a gente vai trazer um pouquinho do que a gente viu lá e o entusiasmo que a gente enxerga lá. Valeu, obrigado. Antes só de passar por aí, Renato, só acho que responder já uma pergunta que a gente tem aqui no nosso Q&A, que é justamente sobre aquele gráfico, né, dos ETFs. A gente sempre mostra ele. E ótima observação, né, que é justamente a gente mostra um influxo positivo desde o lançamento de cerca de 323 mil bitcoins, enquanto do lado direito você tem a custódia total em quase 950 mil, e de fato, sim, existia um produto que passou por um processo de conversão, né? E ele, à época, tinha cerca de 620 mil, 25 mil bitcoins. Então, essa diferença que você tem do lado direito e do lado esquerdo é justamente o que de novo entrou, né? Esse produto ele passou por resgate, e enquanto isso, os outros contrabalancearam com aporte bastante relevante, de tal forma que o espaço de ETFs como um todo nos Estados Unidos ele está com um influxo positivo de mais de 300 mil bitcoins, e o AUM completo deles, em conjunto de todos os produtos, já está chegando nos 950 mil bitcoins. Mas ótima observação, e por isso que a gente sempre traz os dois juntos, né, para a gente conseguir entender o que é nova demanda e o que é a demanda e o que é o AUM completo, incluindo aquilo que já existia antes da conversão desse produto lá atrás. E agora falando de fato sobre as conferências lá em Singapura, Pedro já adiantou, né? A gente na semana retrasada, na verdade, foi ali na semana do dia 15 de setembro, esteve em Singapura, e a gente participou de duas das maiores conferências de cripto, ou pelo menos a maior conferência de cripto do mundo, que é a Token 2049, e uma bastante grande também, que é focada 100% em Solana. Aqui estão algumas fotos do evento. A gente, é super interessante estar ali com milhares, né, de pessoas vivendo a classe de ativo, mostrando o que está acontecendo, com muitas discussões sobre a tecnologia, sobre a adoção institucional, né, generalistas, algumas mais específicas de alguns projetos e teses em específico, mas acho que tudo muito rico para a gente sentir a temperatura da classe de ativos. Isso na Token 2049, e logo nos próximos dias a gente participou também da Solana Breakpoint, que é uma conferência agora mais focada no ecossistema da Solana. Aqui estão algumas fotos também. Aqui eu quis ressaltar principalmente aí alguns desenvolvimentos interessantes no ecossistema da Solana, principalmente relacionados com stablecoins, com tokenização de ativos, né, até possíveis integrações de stablecoins com a tese de AI, né, com agentes de inteligência artificial. E eu acho que eu queria trazer aqui para vocês nesse último terço aqui da apresentação justamente um pouco das principais impressões e lições. Eu acho que a gente traz dessas duas conferências. No próximo slide eu trago as 4 primeiras. E para começar, a gente tem falado isso, acho que a adoção dos ETFs ela tem mostrado essa tendência, né, de que o Bitcoin como um ativo dentro da classe, ele realmente tem esse aspecto único de ser um ativo
desinflacionário, com uma política monetária imutável, né, hoje já tem um tamanho de mercado super relevante, mas ele possivelmente está correndo atrás de um mercado bem maior. Você poderia, por exemplo, pensar no tamanho de mercado hoje do ouro, que é aproximadamente 10, 12 vezes maior do que o mercado de Bitcoin, talvez até um pouquinho maior. E esses ETFs, na verdade, um dos pontos importantes aqui é que eles de fato vão ser adotados, né? Essa adoção institucional do Bitcoin como um ativo de diversificação, de proteção, ela deve vir em ondas. E isso basicamente porque todos os grandes players tradicionais eles precisam passar por todo um processo de educação, um processo de diligência até que esses produtos sejam aprovados e estejam disponíveis para os clientes. Mas o sentimento geral é que isso deve acontecer nos próximos anos. A gente viu, né, já existem alguns números mostrando cerca de 85%, né, dos aportes que foram feitos nos ETFs até aqui. Eles são basicamente de varejo, mas que já existem fundos de pensão, já existem bancos começando a adotar os ETFs, e, na verdade, essa tendência ela deve continuar nos próximos anos. Um segundo ponto importante são as stablecoins, né? Para quem acompanha a classe de ativos, sabe que stablecoins de dólar, principalmente, são aí um dos killer apps de cripto. Essa ideia de você ter um dólar tokenizado te permite utilizar aplicações de finanças que te permite transacionar valor utilizando blockchains sem a volatilidade típica de ativos que não tem nenhuma conexão com uma moeda fiduciária, como é o caso do Bitcoin, ou do Ether, ou da Solana. E as stablecoins elas continuam numa adoção crescente, até descorrelacionada dos ciclos de alta e de correção do mercado cripto. E é interessante ver vários players tradicionais, dois exemplos que eu trago aqui, o PayPal e o Société Générale Banco Francês, né, e o PayPal, o gigante de pagamentos aí mundial. Hoje já com stablecoins, o PayPal uma stablecoin de dólar, o PAI-USD, e a Société Générale uma stablecoin de euro, ilustrando que sim, os players institucionais estão começando a adotar a tecnologia como uma nova infraestrutura possível para o sistema financeiro e que possivelmente essa tendência de tokenização, né, ela deve se expandir nos próximos anos, além das stablecoins, ou seja, hoje em dia a gente já vê money market funds, por exemplo, tokenizados, e é possível também uma outra tendência que a gente viu lá, alguns anúncios de que esse processo de tokenização de ativos utilizando, por exemplo, o Ethereum, a Solana, ele vai acontecendo cada vez mais para outros produtos financeiros, produtos estruturados, para bonds, etc. Então, isso é um outro ponto importante, né? Essa ideia de você passar a utilizar, de fato, principalmente os players tradicionais, a tecnologia como uma nova infraestrutura para o sistema financeiro, que é aquilo que talvez quem está acompanhando o DeFi já há 4, 5 anos sempre esperou acontecer, e parece que essa tendência agora está começando a ganhar força. Um outro ponto importante é a ideia de que inteligência artificial e cripto parece que está começando a convergir de uma forma mais intensa, né? Eu já citei essa ideia de você possivelmente integrar stablecoins com agentes autônomos aí de inteligência artificial para você fazer micropagamentos, conseguir, por exemplo, fazer uma compra de uma passagem de avião e por aí vai, e tudo isso sendo coordenado utilizando stablecoins através de um agente de inteligência artificial. E, obviamente, essas informações precisam ser, ao longo do tempo, registradas em blockchain. E isso deve, por exemplo, impulsionar aí a utilização de alguma plataforma de contratos inteligentes, seja a Solana, seja o Ethereum, ou alguma outra competidora. E também essa tese de DePIN, né, que é uma tese bastante em voga nos últimos meses aí dentro da classe de ativo, que é a ideia de você ter infraestruturas físicas de processamento, principalmente de processamento gráfico, né, que hoje em dia é muito utilizado para modelos de linguagem de inteligência artificial, e essa tese possivelmente pode beneficiar não só plataformas de contratos inteligentes, mas outros ativos dentro do ecossistema, principalmente aqueles relacionados com esse novo setor de DePIN. As últimas 4 lições que eu acho que são interessantes dessas duas conferências estão no próximo slide. A primeira, ela conversa aí com o que o Pedro já falou, né? A gente tem visto cada vez mais essa ideia de que a gente está aproximadamente um mês da eleição americana, eleição presidencial, e o sentimento geral na comunidade é que talvez os republicanos fossem, no curto prazo, melhor para cripto, mas de que mesmo na mudança de administração, ainda assim vindo uma administração democrata, de que ambos os candidatos estão começando a cada vez mais utilizar, se aproximar da classe de ativos, principalmente os republicanos no início, mas agora a Kamala Harris também
defendendo, né, que os Estados Unidos devem ser aí um hub importante de cripto. E eu acho que o consenso geral é que, independentemente de quem vença essa eleição, de que, na verdade, clareza regulatória, possível regulação relacionada com stablecoins, a ampliação da cesta de produtos, né, da plataforma de produtos regulados de cripto, isso deva passar a acontecer nos Estados Unidos também a partir do próximo ano com uma nova administração. Então, a ideia de que a tecnologia ela não é política, embora no curto prazo ela possa parecer relacionada com o político, mas que ela está aí para ficar e que ambos os lados aí do espectro político estão olhando para ela e querendo que ela avance dentro do território americano. Um outro ponto e narrativa que a gente até cobre pouco, porque eu acho que ainda é muito incipiente, principalmente para o investidor institucional, mas para o investidor de varejo também, uma forma de você prover valor de mercado de uma dada rede, o Bitcoin, o Ethereum, utilizar de stake em outras redes. E a verdade dessa conferência, a gente parece ainda experimental. A gente fala que cripto é uma classe que muda muito rápido, novas teses elas surgem a cada mês, e o restaking é uma que tem ganhado tração nos últimos meses, mas que para esse momento em particular, nos parece, ou me parece pelo menos, possíveis foram mapeados a contento, e que, portanto, isso ainda deve passar por um processo de teste, de experimentação, antes de que, de fato, você veja grandes players começando a interagir com essa nova utilidade que existe dentro do ecossistema de cripto. E últimos dois pontos, eu acho que o João citou, né, que o ecossistema do Ethereum está passando, talvez, até um pouco estimulado aí pela falta de performance do Ether em relação a Bitcoin e Solana, talvez por alguma incerteza no curto prazo. Enquanto a Solana parece, a gente esteve numa conferência específica de Solana, e é claro que tem o viés das pessoas que estão nessa conferência, mas a Solana parece bem posicionada para continuar crescendo, ou pelo menos para hoje, dentro da tese de contratos inteligentes, né, no mercado de criptoativos, passar de fato a ser uma alternativa importante ao Ethereum. E, na verdade, não necessariamente ela vai ser uma ou a outra vai ganhar. Na verdade, é possível, assim como foi. A gente sempre dá o exemplo do iOS e do Android, né? É possível que no futuro a gente tenha duas plataformas tecnológicas que coexistem e cada uma vai entregar o tipo de arquitetura que pode ser mais interessante para um tipo de aplicação ou outro tipo. E que é verdade que no curto prazo o Ether tem tido uma performance menos relevante do que Solana, por exemplo, mas que as duas teses elas continuam evoluindo, elas são arquiteturas competidoras uma da outra, diferentes, e em particular a Solana, pelo menos no curto prazo, ela tem um momento positivo, principalmente, né, de novas aplicações relacionadas com tokenização, com stablecoins, IA e por aí vai. E eu acho que todos esses 8 pontos aqui, só para finalizar a minha participação nesse último terço, eles voltam, eles fazem com que a gente volte a pensar em como, de fato, ter exposição a essa classe de ativo, e eu acho que a conclusão que a gente acaba sempre voltando é que, possivelmente, a ideia de você ter um índice diversificado, né, no próximo slide, que capture todas essas nuances e a evolução da classe de ativo, continua sendo aí o que a gente acredita ser o mais eficiente, o melhor retorno ajustado ao risco de um ativo específico, né? Que é essa ideia de que a gente está vendo a adoção institucional, as aplicações do mundo real estão começando a vir, a adoção do Bitcoin, principalmente institucional, está começando a acontecer, o ecossistema continua vibrante, mas o exemplo da discussão entre Ethereum versus Solana, né, esse agnosticismo talvez que seja melhor ter dentro da classe de ativo, eu acho que ele é muito bem contemplado por um índice diversificado, então a gente acredita que essa tese de investimento em um índice de cripto, como o Nasdaq Crypto Index, né, que a gente sempre prega aqui para vocês, o NCI, seguido pelo Hash 11, ela continua muito forte. Né? E vale ressaltar, né, que hoje Solana já entra também como uma parte relevante ali dentro da carteira. Então eu acho que essa própria evolução, mais uma vez, do mercado, né, de não ter uma possível única arquitetura para aplicações descentralizadas, ela hoje já está contemplada dentro desse benchmark para classe de ativos, o que nos parece ser aí a melhor forma de ter exposição a essa classe. Bem, eu finalizo por aqui e abro aí para perguntas ou para complementos aí do Pedro. Ô, Lucas, eu acho que de repente a gente pode emendar aqui, dado que foram os últimos 2 pontos ali, você colocou o momento atual incerto de Ethereum, e aí vocês saíram de uma conferência específica de Solana, e uma das perguntas que a gente recebeu aqui foi justamente desse impasse. Eu sei que você já tratou disso aqui no discurso, mas talvez valha a pena
aprofundar um pouquinho mais aí da opinião, se ela se mantém agnóstica, como você falou, e como é que está a visão do nosso time de research aí em relação a Ether, que, se eu puder usar o termo que o João colocou, né, está de fato passando ali por uma crise existencial, enquanto Solana, ao contrário, né, vem vendo aí adoção, né, você mostrou ali diversos exemplos bem ricos para o ecossistema de Solana. Como é que a gente está enxergando aí esse futuro, né, desse breakdown de Ether e Solana aí dentro, por exemplo, do Nasdaq Crypto Index? Para onde é que vocês acham que isso está caminhando, né? Eu sei que a gente tem produtos ativos também, que você faz parte do comitê aí da gestão da parte mais discricionária do produto, né? E se a visão de vocês a respeito dessa disputa está se refletindo em algum movimento mais ativo nesses produtos. Posso pegar aqui, depois o Lucas e o João também complementam, mas eu gostaria de reforçar o que o Lucas trouxe aí, que é o seguinte: a gente está dentro. Cripto tem, né, algumas. Blockchain permitiu, do ponto de vista de investimento, algumas teses. A tese de reserva de valor, hoje, ela é dominada pelo Bitcoin, com market share, vamos dizer assim, dentro dessa tese, quase que absoluto, né? Então, ali tem um vencedor claro. Dentro dessa outra solução que essa tecnologia traz, que são essas plataformas de contratos inteligentes, são essas redes centralizadas que você consegue rodar software em cima e com programabilidade, com novas funcionalidades, ela uma indústria, um setor, vamos dizer assim, da vertical de blockchain que ainda está para ser definido como é que vai ser a cara disso. Se vai ser muitas redes, poucas redes, duas grandes redes que são que concentram boa parte da volumetria das comunidades e do efeito de rede, né? E o que a gente está vendo, né? Com Ethereum e Solana, por exemplo, e por acaso foi Solana, não é por acaso, mas poderia ter sido outra, né? Como tem tantas outras, né? É uma indústria com muitos players e que teve muito dinheiro de VC nos últimos anos bancando projetos de base layers, né, de layer ones que chamam, né, que são essas plataformas de contratos inteligentes, né, mas o Ethereum já tem quase 10 anos de idade, se tornou um ativo grande já, ele é um ativo de 300 bilhões de dólares. A Solana é um bicho mais novo, né, e ela conseguiu crescer na rabeira do Ethereum quando ele teve um crescimento muito forte na atividade dentro da rede, e a rede ficou lenta e ficou cara. E aí as pessoas viram que falou assim, eu preciso de uma rede que tenha performance, né? E a Solana nasce dentro desse ângulo, né? Dessa possibilidade de endereçar a demanda por blockchain, né? Por block space, de transações rápidas e baratas, né? Então você tem casos de uso diferentes em cada rede, né? Então assim o que eu quero dizer é que assim é possível que exista uma grande rede super segura, super descentralizada, né, focada em transações maiores, focada em transações mais relevantes, que talvez seja o caso de Ethereum. Né? Ela tem um grande apelo para finanças descentralizadas, um grande apelo para instituições e tal, né, dado o seu tamanho, tudo isso que eu falei, mas ao mesmo tempo você também tem demanda na sociedade por redes com performance mais rápidas e mais baratas, que talvez, por exemplo, é o caso da Solana. E está tendo uma argumentação no caso do Ethereum de que o modelo de escalabilidade que eles escolheram ele pode ser conflitante no curto prazo com os interesses da rede. Mas eu não vejo, assim, no curto prazo pode até ser isso, mas na verdade esse conceito de camada 2, né, que você executa transações fora da rede, você só liquida o net, né, dentro da rede principal, como funciona boa parte dos mercados do mundo, né? Então, e foi isso que permitiu o Ethereum continuar. E quando você olha L1 mais L2 do Ethereum, ele continua crescendo muito. O problema é que nesses últimos meses aí, Solana conseguiu atrair algumas atividades, né? Está performando bem do ponto de vista de transações, do ponto de vista de custo, e está entregando o que alguns casos de uso precisam, que é esse negócio de transações muito rápidas e muito baratas. Então, assim, o ponto é que nós estamos nessa dicotomia aí e muito provavelmente, assim, a gente vai caminhar para um mundo que tenha mais de uma rede e cada uma exercendo um papel diferente. E aí o desafio da indústria vai ser a interoperabilidade dessas redes todas, porque o objetivo todo é você ter interoperabilidade.
Mas assim, a gente não vê com grandes, não são grandes problemas, assim, são só acomodações de market share e usos e casos de uso diferentes para fazer frente agora mais de uma rede. Então, por isso, de novo, que a gente gosta de reforçar, dado o estágio de desenvolvimento da indústria, que ainda a gente não consegue cravar quem vai ser o vencedor. Lembrando que por isso que eu separei no começo, né, duas grandes teses, né, reserva de valor, dominada absoluta, isso daqui eu acho que não tem questionamento nenhum, eu tenho essa opinião, dominado pelo Bitcoin, plataforma de contrato inteligente, talvez tenha mais de um player. E aí que vem o valor de ter um índice. Né? Então, o índice vai capturar o que o mercado disser que é o vencedor ou os vencedores. Né? Então, você não precisa escolher, o índice escolhe por você e você vai ter, ao longo de uma janela longa, um retorno razoável, bem razoável, se tiver investido e a tese acontecer como a gente acha que ela vem acontecendo e vem mostrando para vocês aí todo mês e das outras inúmeras maneiras que a gente tenta passar para vocês aí o que está acontecendo na indústria. Foi um pouquinho longo aí minha explicação, mas não sei se o João e o Lucas têm algo para acrescentar, mas é assim que eu vejo. Boa, pessoal. Acho que o interessante do produto principal, né, do Hash 11 é que a gente vai ver, né, a resposta do que acontecer vai ser refletido aí na carteira, como vem sendo o caso aí de Solana não só entrar no portfólio, mas ir ganhando também uma exposição, tá? Eu acho que o João e Lapenta me chamou uma das notícias legais ali que vocês colocaram em um dos slides, e que eu queria ver se vocês têm alguma outra coisa a adicionar a respeito disso, é a questão ali das opções aprovadas nos Estados Unidos. Eu sei que a gente já tem aqui no Brasil as opções de Bitcoin. Isso é uma notícia que deixa vocês animados ou nem tanto? É mais um instrumento aí para o investidor mais arrojado usar dentro do mercado de cripto? Vocês veem isso com bons olhos? Acha que pode ser um gatilho aí para coisas boas daqui para frente? É um bom sinal? É um bom sinal, definitivamente, tá? Como a gente mostrou, 5% dos bitcoins hoje em dia estão na forma de ETFs, né? Obviamente, você permitir outras formas, né, de você se expor ao Bitcoin, e agora, no caso, né, as opções dos ETFs, né, isso certamente aumenta, né, enfim, a eficiência do mercado e até, de certa forma, você falou, investidores mais arrojados. Não, não, você pode estar usando a opção justamente no sentido contrário, para se proteger, né? Então, você abre a possibilidade de uma gama de outros usos, né? De outros sabores, né? De cripto. Então, definitivamente um avanço, sim. No Brasil, a gente tem futuros, né, de Bitcoin, a gente ainda não tem as opções, mas a gente acredita que isso já estava em pauta dentro da B3 aqui, e o fato de ser liberado nos Estados Unidos antes, né, a gente tem já ETFs de cripto há 3 anos e meio, e não temos opções ainda. A gente acredita que talvez até acelere, assim, né, porque de fato eles pularam a fase aqui, né? Largaram atrás e chegaram na frente nesse aspecto. Mas é muito positivo, sim. Legal. Ótimo. Bom, acho que também se não tem mais. Não tem nenhuma pergunta específica aí. Não sei se alguém quer passar uma mensagem aí final para os nossos ouvintes aí, dentro de um mês que talvez tenha começado um pouquinho no contrapé do mês de setembro, né? No mês de outubro, Lapenta, a gente conversava um pouquinho sobre isso no início do nosso call. Acho que talvez uma boa forma de encerrar aqui o nosso call seja tecer alguns comentários aí sobre o iniciozinho de outubro, que é um trimestre que está começando, talvez não da forma como a gente esperaria para um último trimestre, que historicamente, sazonalmente, é bom para cripto, né? Alguma reflexão acerca desses primeiros 2 dias aí que não tão fáceis? Não tem 2 dias só, né? Um dia e meio, né? Na verdade, de mercados tradicionais, aí, embora já sejam 36 horas aí de cripto. É, assim, grandes chacoalhadas dessa de mercado é o que eu falei, né? Você tem, no primeiro momento, aquela primeira reação por liquidez. A gente teve no ano passado algumas ocorrências de crises ou de chacoalhos grandes de mercado, desde
desde banco quebrando, e né, o Silicon Valley, teve todos aqueles assuntos lá, e num primeiro momento você tem esse chacoalho assim, e depois o mercado reconheceu criptoativos, principalmente o Bitcoin, com essas características que eu comentei, de neutralidade, que é diferente do Ethereum, de Solana, né, que são bichos mais complexos, assim, mas principalmente o Bitcoin, pela sua idade e pelas suas características de neutralidade e descentralização, né, um cap no supply, né, na oferta toda, e já ter 19,7 milhões ou 0,8 milhões já minerados, de 21, enfim, todas essas características eles deveriam ser reconhecidas em momentos de incerteza dessa. Muita gente vem falando, né, o próprio Larry Fink da BlackRock disse isso tempos atrás aí, que em tempos de incerteza cada vez mais, né? Que ela ainda é um ativo em processo de reconhecimento pela sociedade, né? Então não vai ser reconhecido tudo imediatamente assim, mas dadas suas características ele deveria ser um ativo de proteção para tempos difíceis, né? Então de se esperar, acho que alguma coisa nessa linha, assim, uma vez acalmando a gente começando a entender quais são os próximos passos, principalmente aí do Irã e Israel, porque o resto é o que eu coloquei ali há pouco, né? A gente está dentro de um fechamento desse ciclo coincidente aí de recuperação do Bitcoin com uma pivô de ciclo também de Fed Funds, né? A gente está no topo do ciclo, vindo para baixo, com China, com o Banco Central Europeu, né? com o Banco Central da Inglaterra e outros tantos, Japão, enfim, começando a olhar também para fazer movimentos parecidos, né? Então, isso deveria ser um grande trigger daqui para frente. Perfeito, Lapenta. Então, com isso, a gente encerra aqui o nosso call mensal. A gente continua em contato aí através das nossas redes sociais, a rede social de preferência de vocês aí. Recomendo muito a leitura também da carta do nosso CIO, Samir Kerbaj, saiu essa semana, também tece um pouco do cenário aí para frente, né, para o último trimestre, está bem rica e bem objetiva. E no mais, a área de RI fica à disposição aí para tirar dúvida de vocês, entrar em contato e passar qualquer material aí que ajudem vocês a tomar as melhores decisões aí para investir em cripto de forma simples, segura e regulada. E agradecer, como sempre, o nosso time de All Stars aqui, que fez um panorama excelente aí do mês e do cenário daqui para frente. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Valeu, pessoal. Ótimo mês. Até a próxima. Tchau. Tchau.